Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 92, que diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, e com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com solenidade de harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende e o astuto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim um óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios da seiva e do verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Então, como o salmista diz aqui, né? Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. Então, nós temos motivos, né, para louvar a Deus, para glorificar, e isso é algo que é bom, né, que alegra também os nossos corações. Quando a gente vê as pessoas do mundo, né, como elas gostam de cantar, de festejar, de participar de festas, e nós temos muito mais motivos para nos alegrar, para festejar, para glorificar, para louvar o nome do Senhor. Então nós temos que fazer isso, né? Nós temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Nós temos que ser gratos a Deus porque Ele é justo, Ele é fiel, Ele é a nossa rocha, Ele é bom, né? Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos guia nos caminhos dele. Então nós temos motivos para louvar, para glorificar e para engrandecer o nome do Senhor. E nessa noite, né, nós estamos reunidos para isso, para agradecer a Deus, agradecer por todas as bênçãos, agradecer pelo cuidado, agradecer pela bondade, agradecer porque Ele está conosco, né, em todos os momentos das nossas vidas, em todos os minutos, em todos os segundos do nosso dia. Nós nunca estamos sozinhos, o Senhor está sempre conosco e Ele ouve a nossa oração e Ele nos abençoa, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, mais uma vez por estarmos reunidos, Senhor, na Tua presença, para louvar, Senhor, para glorificar, para engrandecer o Teu santo nome. Nós queremos te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas bênçãos, meu Pai, pelo livramento que o Senhor nos dá todos os dias, pela Sua fidelidade, pela Sua misericórdia, pela Sua bondade, meu Pai, pelo sacrifício de Jesus por nós na cruz. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por tudo. Nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, Senhor, e também pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus, pelas nossas falhas, Senhor, pelas nossas fraquezas, e pedimos que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha renovar as nossas forças, repreendendo do nosso meio, Senhor, das nossas vidas, todo desânimo, Senhor, toda enfermidade, todo laço, toda seta, tudo que não vem de Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se.
Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, e ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vêm. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, amém? Agora vamos ouvir a palavra com o pastor Pedro. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aqui no livro de Gênesis, do capítulo 22, fala a prova, Abraão é provado. E diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um monte que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, e meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a mão, pegou o cutelo para o imolar. Amém? Então nós vemos aqui uma passagem bem conhecida,
quando Abraão é provado. Abraão tinha sido chamado por Deus lá de Ur, dos caldeus, no capítulo 12, para sair daquela terra e ir para uma terra onde Deus ia lhe mostrar. E ele saiu obedecendo a Deus, ele juntou tudo que ele tinha e partiu para encontrar aquela terra. E agora aqui Abraão se depara com outra prova maior ainda. Ele não tinha filho. Depois Deus falou que ele ia ter um filho, ele teve. A Sara deu a luz de Isaac. E quando Deus fala com ele aqui, ele diz: então disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem ama. Deus lembrou ele que era o seu único filho, era Isaac, a quem Abraão amava. Deus sabia que ele amava muito Abraão. Mas Deus pede o seu filho em holocausto. E fala o lugar, que é um lugar que ele vai lhe mostrar. E diz a palavra do Senhor que Abraão chamou 2 de seus servos e levantaram de madrugada, puseram a lenha sobre um animal e partiram para aquele lugar. E às vezes a gente fica pensando o que passou pela cabeça de Abraão, como ele teve aqueles dias. Foram 3 dias de viagem ali, mas não se fala nada de murmuração de Abraão, de queixa com Deus, de nada disso. Ele vai tranquilo. E quando ele, no 3º dia, quando ele avistou aquele monte, lá era uma região montanhosa, de muitos montes, quando ele avistou aquele monte, era exatamente o que Deus tinha lhe mostrado. E ele vai ali para oferecer o holocausto. E quando ele pega a lenha e coloca sobre o seu filho, que já devia ser um rapazinho, lá de uns 17 para 18 anos, que ele já levava aquela lenha, porque já era um rapaz, coloca sobre ele, e ele sai caminhando, os dois, e ele pergunta para ele: estou vendo aqui a lenha e o fogo, mas cadê o cordeiro? Abraão fala para ele: Deus proverá. Abraão sabia que Deus tomaria uma providência ali. Ele nunca queixou, ele não falou para os seus servos: fiquem aí, eu vou ofertar ao Senhor e eu voltarei, nós voltaremos. Ele tinha certeza que mesmo que ele oferecesse o seu filho em holocausto, ele não voltaria sem ele, porque Deus não ia permitir isso. Então ele tinha confiança total no Senhor, sabia que o Senhor nunca ia cobrar um preço tão alto dele assim. Mas aqui nós sabemos que Abraão não é necessário de imolar o seu filho, mas Abraão não sabia disso. Abraão foi certo que ele tinha que fazer o que ele fazia em todos os holocaustos, e o cordeiro era o seu filho. Mas ele vai ali tranquilo, porque ele tinha confiança no Senhor. Porque Abraão era obediente, porque Abraão era o pai da fé, é o pai das nações. Então ele tinha confiança no Senhor, ele conversava com Deus. Existe diferença de quem Deus se manifesta por sonho e por visões, para quem conversa com Deus. Deus falou isso para Miriam e Arão, porque eles se levantaram contra Moisés. Ele falou que falava com eles através de sonho, através de visão, mas ele disse: como meu servo Moisés é diferente, porque ele é obediente em toda a minha casa. Aqui, com certeza, Abraão era a mesma situação. Abraão era obediente em tudo que Deus determinava. Então Abraão caminhou aqueles dias, Abraão teve tempo de pensar, Abraão teve tempo de dizer se desistir, Abraão teve tempo de voltar atrás, mas ele foi firme no propósito que Deus tinha lhe cobrado. Abraão foi firme naquela disposição de cumprir o que Deus estava lhe pedindo. Ele sabia que seria abençoado. E ele chega ali, ele chega ao ponto de preparar o altar. Para fazer o holocausto, ele tinha que preparar ali um altar. Ele prepara um altar, oferece aquele altar ao Senhor e coloca a lenha em ordens, como eles sempre faziam, e pega o rapaz, amarra e o coloca em cima da lenha. Faltava agora somente
imolar para consumar o holocausto. Não era uma oferta. O holocausto, o animal era oferecido, imolado e totalmente queimado. Era isso que ele ia fazer com seu filho. E ele vai tranquilo, não se vê falar em nada de alteração de Abraão aqui. Ele responde para o filho que o cordeiro Deus vai prover. E ele prepara tudo. Mas aqui no 10 diz, quando estendeu a mão, pegou o cutelo, aí no 11 ele diz, o anjo do Senhor, porém, lhe bradou do céu, desde o céu, e disse, Abraão, Abraão. Respondeu ele, eis-me aqui. Então disse o anjo, não estenda a mão sobre o rapaz, e não lhe faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então era uma prova, como nós costumamos dizer no corriqueiro, assim, uma prova de fogo, uma prova sem ter igual. Mas ele foi até o limite, ele foi até o fim, até a hora de imolar o rapaz. E aí Deus, quando ele desamarra o rapaz e tira ele dali, que ele olha, atrás dele tinha um cordeiro amarrado naqueles arbustos. Ele pega o cordeiro, o imola e oferece ele em holocausto ali junto com seu filho e voltam com certeza bendizendo e glorificando o nome do Senhor. Então, essa passagem ela é muito interessante porque ela nos mostra como Deus pode nos provar e como nós precisamos entender a voz de Deus. Às vezes Deus vem falando conosco vários dias e nós estamos sentindo e parece que não entendemos o que Deus está falando. Então nós precisamos aprender, entender e ouvir a voz do Senhor. Ouvir para cumprir a determinação. Ouvir para seguir aquilo que Deus está determinando. Às vezes uma pessoa que nós não estamos nem lembrando, de repente Deus fala, toca no nosso coração, nós temos que orar por aquela pessoa. Mas eu não sei nem onde esse cara está, não sei nem por onde ele anda, nunca nem falou comigo, quase não vou nem ligar para ele. Deus está fazendo uma prova conosco. Se nós somos obedientes, se nós somos capazes de fazer a obra, se nós somos negligentes ou se somos aquelas pessoas que quando Deus dá uma ordem nós vamos buscar seguir. É muito importante nós seguirmos a voz do Senhor. É muito importante nós estarmos de ouvidos atentos para aquilo que Deus nos falar, nós temos a capacidade de obedecer. E obedecer a Deus é muito importante. Obedecer a Deus é a maior importância quando nós obedecemos. Porque quando nós obedecemos, nós vamos fazer o que Deus determina. Quando nós obedecemos, nós vamos buscar os caminhos do Senhor. Quando nós obedecemos, nós vamos andar num caminho onde Deus determinou, onde Deus falou que era necessário que nós passássemos. Às vezes nós achamos difícil, eu não tenho capacidade de chegar nesse lugar, eu não vou alcançar essa altitude, mas se Deus está determinando, é porque Ele sabe que você vai alcançar aquele lugar. Se Deus está determinando, prepara-te e caminha para aquele lugar, porque Ele é teu. Enche os teus ouvidos da palavra do Senhor. Enche o teu coração de obediência e segue para a determinação, para fazer aquilo que Deus determinou. E tenha certeza que a bênção virá sobre ti. Agora, nós precisamos entender o que Deus está falando. Nós não podemos usar algo que nós imaginamos como sendo a voz do Senhor. Não, é muito diferente. Quando nós sentimos algo que vem de nós mesmos e quando ela é a palavra do Senhor. Quando ela é a palavra do Senhor, é diferente. O garimpeiro, ele está trabalhando numa mina de diamante. E ele encontra ali pedras bonitas. E ele fica em dúvida. Mas o garimpeiro experiente fala para ele, quando você achar um diamante, você vai saber que é um diamante. Essas pedras são parecidas, mas quando for o diamante, você vai saber que é o diamante, porque ele é diferente.
O diamante é diferente de tudo. A voz de Deus é diferente de tudo. A voz do Senhor é totalmente diferente do que nós imaginamos. Porque o que está na nossa mente, às vezes, nós às vezes temos no nosso pensamento e parece que é Deus que está falando. A palavra de Deus não tem parece. Nós temos que ter consciência de que é Deus que está falando. E quando Ele fala, quando Ele determina, tenha certeza que a bênção vai vir e você vai receber a vitória, porque Deus está te entregando e você tem que tomar posse e receber, porque quando Ele determina, a vitória é sua. Abraão caminhou 3 dias, 3 seguidos, para chegar naquele lugar, com tempo suficiente para pensar tantas coisas, passar tantas coisas na sua cabeça, mas Abraão tinha só um pensamento: eu estou indo para cumprir a determinação do Senhor. Eu não tenho que me preocupar com nada. O Senhor nunca me decepcionou. O Senhor sempre foi comigo. O Senhor sempre falou comigo. O Senhor sempre me abençoou. E não vai ser hoje que Deus vai me decepcionar. Ele foi pronto para obedecer e para fazer conforme o Senhor tinha determinado. E no fim de tudo ele pôde cantar o hino da vitória e voltar, como ele mesmo falou para os seus moços: nós vamos ofertar ao Senhor e voltaremos. Ele não falou eu vou voltar, nós voltaremos. Então aquilo se cumpriu na vida de Abraão. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. Nós precisamos saber que o Senhor está acima de todas as coisas e nós precisamos confiar. Amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Essa palavra que o Senhor tinha nessa noite, eu espero que ela toque no coração dos irmãos, que nós possamos estar sempre presentes na casa do Senhor, buscando, obedecendo, seguindo a determinação do Senhor e recebendo as bênçãos que Ele tem para nos entregar. O Senhor é Deus, que pode todas as coisas, aquele que guarda, aquele que livra, que abençoa e que dá a vitória. Este é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus, o Senhor do Senhor e os Reis dos Reis. Então nós estamos aqui por isso, porque nós obedecemos à voz do Senhor, para estarmos aqui realizando esse culto, para que os irmãos possam assistir, para que os irmãos possam se deliciar com a palavra do Senhor, com louvor, com oração, e sermos todos nós abençoados em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Nós vamos estar domingo lá na nossa igreja, estamos convidando os irmãos. Domingo passado foi uma bênção e nesse domingo com certeza será melhor ainda. E terça-feira nós vamos estar aqui mais uma vez também, realizando o culto e mandando para os irmãos, amém? Vamos agora estar orando pelas ofertas e dízimos e depois nós estaremos orando pelo encerramento, amém? Aleluia, Jesus. Deus amado, Pai maravilhoso, aqui estão dízimos e ofertados pelos teus filhos, meu Pai. Que tu venha multiplicar na vida de cada um, meu Pai. Abençoando, Senhor Deus. Repreendendo tudo que não vem de ti, meu Pai. Repreende o gafanhoto cortador, migrador, devorador. E dá na vida dos teus filhos multiplicação, meu Pai. Multiplica o salário, Senhor Deus. Abençoa na vida de cada um, meu Pai. Porque tu és Deus que pode todas as coisas. E aqueles que confiam em ti, Senhor Deus, serão abençoados. Porque nessa noite nós estamos determinando a bênção sobre aqueles que ofertam e que fazem e oferecem os seus dízimos na casa do Senhor, para que venha multiplicação na vida de cada um, multiplicação financeira, na saúde, em todas as áreas, Pai, nós estamos decretando e que nós possamos receber essa bênção em nome de Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Vamos orar pelo encerramento, a irmã Zélia vai estar fazendo essa oração e depois eu vou soltar na bênção final, amém? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite na tua presença eu te agradeço, a Deus, pela melhora do meu irmão, Senhor. Graças a Deus que ele está melhorando, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que abençoe. Tu és um Deus que tudo pode.
Por isso eu te peço nessa noite que tu acampa no lado de cada irmão. Acampa, Senhor, os anjos na nossa igreja, Senhor, derramando as suas bênçãos e bênçãos sem medida, Senhor. Eu te peço nessa noite que tu venha abrir a janela do céu para abençoar. Abençoa meu filho que está viajando, mais Luciana e Isabela, Senhor. Acampa naquele lugar, Senhor, e traz ele de volta como tu levou, Senhor. E nessa noite eu te peço que tu venha nos dar um resto de semana abençoado e cheio de tranquilidade, e cheio de saúde, e cheio de bênção, e cheio de felicidade na presença do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus Santo, Deus maravilhoso. Eu ainda quero fazer nessa noite uma oração a Ti, meu Pai, te pedindo, Senhor Deus, que Tu dá uma ordem ao Teu anjo, meu Pai, a favor do Teu servo, Senhor Deus, para que eu possa, Senhor Deus, recuperar a minha saúde total, Senhor. Que repreenda todas essas dores, toda enfermidade, Senhor Deus. Eu sei que Tu és o Deus que pode todas as coisas, Pai. Por isso eu estou orando agora por mim mesmo e te pedindo. Ouve a minha oração, Senhor Deus, e decreta a bênção e a vitória na minha vida, Pai. Em todas as áreas da minha vida, meu Pai. Em tudo aquilo que eu pensar em fazer, cada negócio que eu necessitar de fazer, que Tu esteja presente, me abençoando e me guardando, Senhor. Eu coloco em Tuas mãos e te peço, abençoa e guarda em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Vamos fechar nossos olhos e vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém.